en este tiempo final Neste hay que tempo aprovechar el final, tem-se tiempo que que aproveitar nos o queda. tempo que nos resta, Como nos dijo como nos el doctor falou William Soto o Santiago Dr. en un William mensaje Soto titulado así Santiago, uma mismo, mensagem intitulada assim, com esse mesmo título, aprovechando bien el tiempo que nos Aproveitando bem queda, o que fue el tempo 2 que de nos agosto resta, del que foi em 2 de 2013, agosto de en donde él 2013, allí nos onde habló ele aí nos fala de la bendición tan grande da que Dios nos ha bênção tão dado en este grande que tiempo Deus nos final tem dado de neste trabajar tempo en la obra final de de Dios trabalhar na obra y de sobre todo Deus e, trabajar sobretudo, en y trabalhar para el no proyecto de projeto la e Gran para o Carpa projeto da Catedral. Grande Carpa Y Catedral él e allí nos dice, ele nos él ha prometido fala una aí gran que ele carpa prometeu uma catedral. grande carpa catedral. Hágase conforme a la Faça-se voluntad del conforme Señor. a vontade do Lo mismo que Senhor. dijo A mesma coisa María que Maria cuando falou le dijo al ángel, quando disse, respondeu he para aquí o la sierva anjo: del Eis aqui Señor, a hágase serva do conmigo Senhor, faça-se conforme a tu comigo palabra. conforme a tua Y palavra. así la iglesia E novia en este assim, tiempo final ha dicho. na igreja noiva, Y neste tempo dice, final, falou assim y eso também, e será en diz: E isso medio de la será iglesia del no Señor meio da Jesucristo igreja do Senhor del día Jesus Cristo postrero. do último dia. Hágase conforme Faça-se a la voluntad del conforme a Señor. vontade Que se do necesita Senhor, o mucho dinero dito. para Que eso, se precisa de Dios lo muito dinheiro para proveerá. isso, Deus Hágase proverá. conforme a la voluntad Faça-se del Señor. conforme a vontade do Provea Senhor. todo. Que Ponga en nuestras proveja manos tudo, todo lo ponha em que se nossas mãos tudo necesita aquilo que se y precisa ou se se llevará a necessita, cabo el e se cumplimiento de fará, lo se que Él realizará o prometió. cumprimento Será Dios daquilo que ele obrando por prometeu. medio Será de Deus cada uno de operando los através de creyentes en cada Él. um dos Se crentes hará nele. conforme a la Se voluntad del fará Señor. conforme, de acordo com a Dios, vontade vean do ustedes, ha Senhor. puesto en Deus, nuestras vejam vocês, manos colocou em nossas toda mãos herramienta toda para e qualquer colocarla al ferramenta para servicio del Señor colocá-la a serviço do y que Senhor, à la obra de disposição Dios do sea Senhor, e que a obra de realizada, Deus, porque a obra nosotros do somos Senhor seja feita, las porque manos, nós los somos pies, as los mãos, os brazos, pés, las os manos, braços, todo, o as mãos, sea, tudo, somos ou los seja, instrumentos somos de os Dios. instrumentos de Sigue Deus. diciendo, y a los que Continua estarán dizendo, e aqueles trabajando que estarão serán trabalhando instrumentos de serão Cristo, instrumentos de tanto los Cristo, que colaboran tanto os que como los que colaboram, estén ajudam, allí como tomando também el os que sol y estejam trabajando. aí ¿Qué pegando prefiere o usted? sol e trabalhando. ¿Estar O que é que bajo el você sol prefere? Estar debaixo en do tiempo de sol verano o no estar tempo de trabajando verão, en ou el estar trabajo trabalhando suyo no seu y algún trabajo trabalho de tiempo ou em algum parcial, trabalho de ganando um para tempo parcial, ayudar, ganhando para respaldar la ajudar, para obra que se está respaldar a llevando a obra que cabo? se está fazendo, Todos no realizando? caben para estar Ah, trabajando todos não literalmente en un podem sitio, estar trabalhando tropezarían los unos fisicamente con los no otros y lugar, entonces no se uns com os podría outros llevar a cabo. tropeçariam, O sea, então está não se hablando de poderia la ser construcción. feito. Que Está si falando todos da construção, que se estuvieran todos trabajando en la estivéssemos gran carpa trabalhando na catedral, grande imagínense carpa tantas personas, catedral, no se podría imaginem llevar a tantas cabo pessoas, não la poderia labor. ser feito o trabalho, o Y labor. Dios nos ha permitido en E cada Deus lugar, en nos cada país permitiu em donde cada estamos, lugar, em cada nos país onde nós ha estamos, provisto Deus nos negocios proveu y diferentes negócios trabajos e para diversos, que diferentes trabalhos también para que con também, nuestros com esfuerzos, nossos tanto esforços, en tanto oración como na en oração aportación, como em se lleve a cabo esa oferta, obra. se Lo realiza, cual se lo dice faça essa aquí, obra. E ele más fala adelantito isso aqui dice, mais pero adiante, todos podemos diz, mas trabajar, todos podemos unos en una trabalhar, forma uns económica, de uma forma no otros también econômico, orando, outros também todos orando, orando, y ahí todos son orando, e aí todos são orando, ¿ves? Cuando todos es todos orando, orando, no vê? es todos. Quando são todos Y orando, aún é todos todos orando, e colaborando. todos Aún los que colaborando están também. trabajando también Até están mesmo aqueles que colaborando. estão Por trabalhando lo estão tanto, todos colaborando, unánimes, assim que todos trabajando en lo unânimes que fue juntos, prometido, trabalhando naquilo que foi prometido, que Dios cumplirá en que medio de Deus su iglesia cumprirá no en el meio día da sua postrero. igreja no último Fue dia. transportado el reverendo Foi William Branham transportado, o reverendo a William una Branham gran foi carpa catedral. transportado En para uma algún grande lugar carpa catedral em algum tiene que lugar. aparecer. Tem que Y todos los aparecer creyentes ela. desean E todos que os sea en crentes su desejam que continente, seja no porque seu siempre continente, cada porque etapa de la sempre cada iglesia etapa da es en igreja un territorio. sempre é num Cada mensajero território, hubiera cada deseado que mensageiro fuera en su edad y en su desejaria que fosse territorio, na sua era e pero no seu tiene que ser en el território local, mas territorio tem que ser no donde esté el território Espíritu local Santo onde llevando a esteja o cabo esa Espírito parte Santo del programa realizando essa divino, parte do programa esa etapa divino, del programa essa divino. etapa do programa divino. Y la única etapa que queda E a única no es la primera etapa edad, que resta não é a ni primeira segunda, ni era, nem a tercera, ni segunda, cuarta, ni terceira, quinta, ni quarta, nem sexta, ni quinta, nem séptima sexta, nem tampoco. sétima Ya também esos não. mensajeros se fueron. Esses mensageiros já se Ya foram, esos mensajeros partiram, vê? terminaron su Esses tiempo mensageiros já en terminaram, o este seu planeta tempo Tierra. já acabou neste planeta Y la Terra. única etapa E que a única queda etapa que no es la resta, primera que edad, ni fica, la não é a segunda, primeira ni era, nem a tercera, ni segunda, nem a cuarta, ni terceira, quinta, ni nem quarta, sexta, ni nem quinta, séptima nem sexta, tampoco. e Ya também esos nem a mensajeros se sétima. fueron. Esses mensageiros já Y también partiram, se se fue foram. E também el se doctor foi William Soto o doutor Santiago, que William es Soto la Santiago, etapa que é a que estaba etapa más que pegada. estava mais Ese pertinho, ministerio ou estaba más grudada, esse pegado, ministério estava lo mais cual pertinho, allí o vemos qual aí nós a vemos Gabriel a en el tiempo de Gabriel aí María. no tempo Es de un Maria, tiempo e é um que tempo estaba
que estava pertinho. Esse ministério é o ministério de Jesus, e disso nós já falamos bastante ou muito. Agora continua dizendo, para que se cumprisse na primeira era, tinha que ser no tempo que São Paulo estava ou estivesse vivo, e assim para cada etapa da igreja, ou seja, que é no tempo onde o mensageiro esteja vivo. Não pode ser uma etapa que se cumpra e que o mensageiro tenha partido. Tem que ser no mensageiro e com o mensageiro que esteja vivo no meio da igreja do Senhor. Nesse é que Deus está cumprindo tudo o que cabe ao sétimo selo. E na atualidade o que resta é a etapa da era da pedra angular, a era de ouro da igreja do Senhor. Jesus Cristo não pode ser numa outra etapa. As outras etapas já se foram, as outras etapas tiveram seus mensageiros, e os seus mensageiros já terminaram o seu ministério na terra. Porque quando Deus termina, acaba de operar com o mensageiro e Deus o leva, ou trabalhar, e Deus o leva, e prometeu que se levantaria de novo. O espírito ministerial que esteve nesse mensageiro, que se levantaria de novo, não é que vai trazê-lo novamente, esse que foi levado para continuar e realizar o labor. O trabalho não usa o mesmo ministério, mas um outro véu de carne. Tão simples assim. E já todos os mensageiros que passaram por esta terra já se foram. Só resta um, o Benjamim dos profetas, o mensageiro dispensacional da dispensação do reino. O sétimo mensageiro dispensacional é o último que resta vivo neste planeta Terra, o cumprimento da vinda do Senhor, da vinda do Filho do Homem com seus anjos, operando o Espírito Santo, operando o ministério de Jesus pela segunda vez, o ministério de Moisés pela segunda vez e o ministério de Elias pela quinta vez. Tão simples assim. Já as outras etapas já se foram, as outras etapas tiveram seus mensageiros, e os seus mensageiros já terminaram seu ministério na terra. Tem que ser no tempo do ministério do mensageiro para a era que corresponda ao cumprimento da visão da tenda, da carpa, e não podemos explicar muito sobre isso, porque se nos fala abertamente do que é esse mistério, do que esse ministério estaria realizando e como seria esse ministério messiânico, então se abriria o sétimo selo, e o sétimo selo, ele o abriria na sua vinda, abriria o sétimo selo. E estarão trabalhando de uma forma forte, arduamente, com fé inquebrantável nesse projeto, todos os crentes em Cristo do último dia. Agora vejam, estarão trabalhando os crentes na sua vinda, os crentes nessa promessa. E continua dizendo, e quando se cumpra ou se cumprir, todos diremos, valeu a pena trabalhar nesse projeto, também como valeu a pena trabalhar no projeto da construção do tabernáculo no deserto, respaldando Moisés, foi com a ajuda econômica do povo, ajudando Moisés. Agora vejam que o povo não podia usar ou utilizar isso que Deus lhe prometeu, que eles obtiveram quando saíram do Egito para fazerem outras coisas, como, olhem, continua dizendo, é por isso que foi que Deus lhes deu riquezas antes de saírem do Egito, e quiseram desviá-las construindo um bezerro de ouro, mal utilizá-los, porque se precisaria de ouro para construir o lugar santíssimo e todas as coisas do lugar santíssimo que tinham de ser de ouro. E vejam vocês, como também neste tempo, vemos grupos puxando para outro lado, desviando todo o potencial do povo para um outro local, e não o lugar onde foi dito que todos respaldassem, que é a grande carpa catedral. E estão desviando, fazendo bezerros de ouro separadamente ou à parte. E isso não é conforme a palavra de Deus. Estão fazendo bezerros de ouro. E Deus lhes tinha dito ou falado na sua palavra, naquele tempo, que iriam sair com grande riqueza, mas era para realizar, para fazer a obra do lugar de morada de Deus. E o lugar santíssimo precisava desse ouro, lugar santíssimo. E neste tempo final, vejam, todo o esforço, por isso que ele dizia que todos respaldemos a grande carpa catedral. Mesmo que outros vezes estão tentando de puxar as pessoas, atrair as pessoas para um esforço para outros lugares onde o Espírito Santo não está operando, trabalhando nenhum ministério, nem tampouco o Espírito Santo está aí,
porque quando é um lugar onde ataca e estão contra o cumprimento da visão da carpa, então não é o lugar de morada de Deus. Tão simples assim. Estamos, neste tempo, dando um esforço máximo, fazendo um esforço máximo, grande esforço. E neste tempo final estamos trabalhando com ânimo, e que não pode ser quebrado, como nos falou aqui. Em uma partezinha, vamos achar essa parte rapidinho, diz. Com esse esforço que não pode ser quebrado, ou seja, que é um esforço sem limitações ou limites, o qual aqui estarão trabalhando fortemente, arduamente, com fé, que não pode ser quebrada neste projeto. Todos os crentes em Cristo do último dia, ou seja, que são crentes no cumprimento dessa profecia. Vimos nestas breves palavras que estamos aproveitando bem o tempo, trabalhando arduamente, fortemente, e obteremos a vitória. Trabalhando fortemente para obter essa vitória e com essa fé inquebrantável que não pode ser quebrada para cumprir tudo aquilo que Deus nos encomendou, para que Ele continue obrando, trabalhando tal como Ele prometeu no cumprimento da visão da carpa. E isso Ele está realizando isso neste tempo, nos trazendo essa fé de rápido. Porque o maior milagre é a palavra, o maior milagre é a revelação do sétimo selo que os trovões trazem, que é a voz do anjo forte de Apocalipse capítulo 10. Vimos nestas palavras, o povo de Deus trabalhando fortemente, arduamente, com fé inquebrantável, que não pode ser quebrada. Que Deus os abençoe e guarde. Uma saudação a todos lá da minha parte, a meu favor.